Olá pessoal, boa noite. Começando mais uma live do Impulso Emerge. Eu sou o Rafael Rodrigues, um dos fundadores do Impulso Emerge. E hoje eu vou receber uma queridíssima amiga, Fernanda Brandes, uma pessoa que tem uma história de vida muito bacana para compartilhar com a gente. Estou muito feliz dela estar com a gente hoje. O pessoal está chegando. E o tema da live é bastante legal, né? A arte de tomar a vida nas próprias mãos. Então é isso, a Fernanda vai contar para a gente um pouco sobre como é que ela fez as mudanças tão fundamentais para a gente viver a vida que a gente quer viver, para a gente colocar o nosso destino nas nossas mãos, né? E ela vai contar para a gente como é que foi essa jornada, né? Que é muito bonita, muito desafiadora, muito gostosa. Enfim, estou muito feliz de recebê-la aqui hoje. Enquanto a gente está recebendo aqui as pessoas, a Fernanda acho que já está chegando. Eu só vou falar um pouquinho do Impulso Emerge rapidinho, né? Para dizer para quem não conhece ainda o Impulso Emerge. Nós temos como propósito humanizar as relações entre as pessoas, das pessoas com as organizações, com o trabalho, com a sociedade, né? E a gente faz isso trazendo para o mundo novas formas de viver a vida e ver o mundo. Acho que a Fernanda vai compartilhar bastante isso com a gente hoje. E também a gente traz esse olhar para a vida como uma obra de arte, né? E a gente se expressa de diversas formas na relação com pessoas físicas. A gente tem alguns programas bastante interessantes, o Emerge Você é o principal deles. A gente se relaciona com as organizações, né, através do Emerge Corp, e também com a sociedade como um todo, através do Sarau Emerge, das lives, né, enfim, de artigos que a gente escreve e assim por diante. Então, sem mais delongas, já vi que a Fernanda está aqui, eu vou convidar a Fernanda para se juntar a mim. A gente começa um bate-papo gostoso, enquanto o povo está chegando. Olha ela aí. Tava pegando uma água ali rapidinho. Pegando uma água. E aí, Fê, tudo bem? Tudo bem. Muito frio por aí, por Sampa? Tá um friozinho aqui, tá um friozinho. Eu adoro, né? Sou do sul. É bom, bom demais. Eu tô também, eu não tô no Rio como de costume, né? Então eu tô vendo que o cenário tá diferente aí. Eu sei. Eu tô em Santa Catarina hoje. Eu vim para Joinville, a terra da minha esposa, né? Passar Ai, que alguns dias delícia. da quarentena por aqui com a família dela, né? Trouxemos os meninos Ai, que e gostoso. estamos pegando um friozinho também. Hoje deu um friozinho aqui, viu? Vou te falar. Nossa, esses dias me deram uma saudade do sul. Comi até pinhão esse final de semana. Ai, que delícia! Tomara que eu coma aqui. Eu gosto bem, eu gosto bem. Eu vou É, procurar aqui para comer. Já está na época, né? Tá chegando a época é, dos pinhões, né? é. Muito bom. Muito bom, Fê. Muito bom estar aqui com você, batendo esse papo. Saudade de você, né? Pois Da é. gente poder se encontrar, né? E eu Só antes você para de... fazer uma live, Rafael. Eu sou muito tímida. Que tímida, o quê, Eu Fernanda? Para! sou! É, você já foi muito mais, eu diria, né? Ai, meu Atualmente Deus. Será que eu tenho alguma coisa interessante para falar aqui? Eu acho que tem muito, viu? Até parece. Quem não te conhece Ai, que meu te Deus. compra. Então, você sabe que eu tava me preparando para lá e para essa conversa hoje, né? Aí estava lendo seus artigos belíssimos, né? Inclusive o último com o mesmo nome aqui da live, né? Foi ele que me inspirou para essa Pois live. é. A arte, como é que é mesmo? A arte de De tomar tomar a vida a nas vida próprias nas mãos. próprias mãos. Isso mesmo. Tipo, a Gudrun me inspirou, né? Muito bom. Sensacional. Sensacional. E aí eu estava lembrando um pouco da nossa história juntos, assim, né? De como é que eu te conheci e tal. E eu queria contar um pouquinho algumas passagens que eu acho bem legais, assim. A gente se conheceu em 2015, né? Quando você decidiu
escolheu o Emerge Você, que é esse programa que a gente tem, né, de ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito de vida, a replanejar a vida um pouco, né, a partir desse reencontro consigo, a partir do entendimento sobre o futuro que emerge, né? E você depositou em nós assim uma confiança que eu achei maravilhosa. A gente ainda estava Automática. a gente estava começando, né? Eu diria, você fez parte da turma 3, né? E ainda carreguei a minha ex-chefe. Ainda carregou a ex-chefe, pois é. E eu lembro bem da cena, assim, de vocês duas chegando lá no Centro Paulus. E aí depois eu lembro, assim, né, a gente se encontrando lá no processo, né, da sua entrega, assim, né? Como que você sempre chegava com uma vibração muito boa de querer aprender, de querer se aprender sobre si, de querer vivenciar o novo, né? Então eu lembro que era muito bonito isso, assim, né? De você realmente estar se entregando para o processo, né? E se deixando descobrir, né? E eu lembro que isso foi muito bonito, assim. Aí no final desse processo, e eu lembro que eu ficava olhando para você e falava assim, essa menina, eu acho que ela pode, além de ser minha cliente, ela pode, quem sabe, um dia virar minha sócia, né? E contribuir mais ainda, porque você falava com tanto entusiasmo, né, do Emerge, enquanto Sim. você ia vivenciando. Eu achava que tinha né? o potencial de fazer o bem para muita gente. Isso. E eu ficava, assim, encantado com isso e com a tua força, né? Você é uma pessoa, Porque eu uma tinha netweaver, muitas gentes, né? uma netweaver, né? Que a gente descobriu depois isso Netweaver, juntos, né? adorei esse termo chique. A pessoa que, porra, tem networking pra caramba, né? Inacreditável, assim, conhece Deus e o mundo e foi trazendo essas pessoas pro Emerge, que foi muito legal, assim, um presente que a gente recebeu. E aí, no final desse ano, né, que você estava nesse processo, eu lembro, e aí eu acho que tem um detalhe que eu queria contar, porque isso faz parte desse processo de desenvolvimento. Quando eu achei que a Fernanda já estava assim, né, ela já tinha meio que descoberto o que ela queria fazer, já estava com mais certeza interna. Eu lembro dela chegar no último módulo do Emerge Você, com os dois olhão arregalados assim para mim, e falou assim, Rafael, preciso te contar uma coisa. Recebi 2 propostas para voltar para o mercado, que são inacreditáveis, que não sei o quê. E aí ela me contou um pouco das propostas, né? E eu falei assim, ô Fê, mas o que você quer que eu te diga, né? Se você achar que tem que ir, vai, né? Mas assim, eu acho que você tem que saber dentro de você, né? E aí foi muito interessante que uma das propostas ela acabou indo, fazendo algumas entrevistas, mas ela já tinha tanta certeza dentro, né, Fê? Que acabava que você criava um monte de dificuldade para o cara querer te contratar, né? Porque você já falava mais ou menos algumas coisas que você... Eu falava com tanto brilho no olho do que eu estava vivendo, do que eu estava fazendo, que o cara olhou assim, ela é muito boa, mas ela não está afim. Eu não consigo enganar. Não consigo enganar. E aí, só para terminar essa introdução, assim, aí no final, né, do processo e do ano, eu percebi que ela realmente poderia contribuir muito com o Impulso Emerge, e a gente estava numa fase de desbravar mais, né, de crescer, e aí eu fiz esse convite para ela se tornar sócia, né, e aí ela veio trabalhar com a gente, e ficou com a gente até o ano passado, e fez contribuições maravilhosas, assim, da qual eu sou muito grato, né, acho que tem o seu jeitinho no Impulso Emerge, eu percebo ainda no dia a dia. Sinto falta da troca do dia a dia com você, mas sei que agora você está voando outros voos. Eu precisava abrir espaço para outras coisas dentro de mim, que eu vou contar. E eu estou super encantado com esses espaços. O que você está criando com esses espaços? O que você está realizando com isso tudo, né? Então, com essa introdução, eu queria que você falasse um pouco quem é você, para quem não te conhece, né? Falar um pouco desse momento que você começou a viver, e aí a gente vai trocando uma ideia a partir daí. Legal. E antes de te conhecer em 2015, eu conheci o Henrique em 2013. Isso. Fui pro Emerge já ligando os pontos, entendeu? Então, sensacional. Henrique, aí depois o Sérgio Rezende, que era meu coach, tem toda uma história aí. É uma coisa de destino, né? Você foi o último. Mas eu fui o melhor, fala a verdade. Com certeza. Aí depois que eu te encontrei, eu tive certeza. Pronto. Muito bom.
É isso mesmo, você lembrou do Bruno, né? O Bruno que te trouxe, Foi o né? Bruno Que que te foi indicou. o que me Bruno capturou ali. Solferino. Na verdade, foi o Bruno que jogou a sementinha do Aristóteles, da Isso, frase, ó, grande frase, que me capturou. Onde a frase seus pescaria. desejos e paixões encontram as necessidades do mundo, lá está o seu caminho, o seu lugar. Então, Muito essa bom. frase, o Henrique, eu ouvi do Henrique em 2013. Deixa eu só contar a historinha antes de falar que Muito eu bom. ouvi do Henrique em 2013, num evento do Instituto Ecosocial, que o Sérgio Rezende era o presidente, estava liderando, e o Sérgio Rezende era meu coach, me convidou para esse evento. Eu fui lá e chegou o Henrique para palestrar sobre as gerações. E era para levar alguém mais jovem da equipe. Então, eu levei a minha estagiária na época, fomos nós duas. E eu estava Legal. na Kimberly na época. E aí eu lembro que entrou o Henrique, né, o evento corporativo, cheio de mesas, de pessoas. Aí entra o Henrique, bronzeado, de terno. Eu olhei assim, nossa, Com mas que gel no cabelo. Mauricinho! Que Mauricinho! Direto das piscinas de Mônaco, esse bronzeado. Sensacional. E ele deu a palestra das gerações. E ali eu já me conectei com o Emerge sem saber, né? Muito Então, bom. ali, ele falou essa frase no final, acho, da palestra, e eu levei essa frase para o meu coaching, para o meu processo de coaching com o Sérgio, e eu debati essa frase com ele, porque eu já estava com inquietudes dentro de mim a respeito disso, né? Que ano que Então, era isso, Fê? 2013. 2013. E aí eu sei que resolvi minhas questões lá com o Sérgio no coaching e tal, tomei a decisão, mudei de empresa e aí acabei depois saindo, vou contar a história. Aí entro na formação de coach do Instituto Ecosocial, Bruno Solferini, no módulo 1, era meu colega, ele só fez esse módulo. A gente se conectou e aí no Facebook um dia ele postou essa frase, eu falei, nossa, Bruno, essa frase, você não faz ideia do que ela causou em mim e tal. Então, é de um programa, assim assado, que vai acontecer, que eu vou facilitar. Eu falei, nossa, me manda material, eu quero saber desse programa. Aí não tive dúvida, ele mandou, amei a frase, amei o programa, amei o Rafael. Muito bom. E que momento de vida que você estava nesse Então, deixa eu tempo, né? contar um pouco aí agora da cronologia, né? O Henrique fala que Muito a bom. gente não tem que se apresentar como ex, alguma coisa, mas eu sou uma ex-executiva. Não, eu sou gaúcha de Porto Alegre, eu sou nascida e criada, né, em Porto Alegre, fiquei lá até meus 29 anos, eu sou formada em administração. E lá atrás eu fiz administração e também fiz publicidade e propaganda, que aí já era uma coisa assim que era uma paixão minha que eu acabei não seguindo. Aí me formei em administração, bonitinho, escolhi a área de RH para estagiar, para trabalhar. Comecei a minha carreira lá no Sul, em algumas organizações. E a minha vida começou a mudar mais quando eu entrei no programa trainee da antiga Brahma, né? Lá em Porto Alegre, na cervejaria Continental, que hoje é tombada pelo patrimônio histórico lá. E aí comecei a minha trajetória lá. E aí minha vida começou a acelerar mais nessa época, né? Ambev, muita mudança. E em menos de um ano eu já estava em outra fábrica, em Santa Catarina, em Lages, né? Mais moderna e tal. Depois voltei para Porto Alegre, 6 meses que eu estava lá, volta para Porto Alegre, fábrica de malte e tal. E aí, quando teve a fusão da Brahma e da Antártica, me convidaram para vir para São Paulo para trabalhar no projeto de fusão, aquela coisa inacreditável que estava acontecendo, né? Ninguém acreditava que isso era possível e foi muito legal. Eu vim para cá. Então, eu vim para cá no ano 2000. Eu tinha 29 anos na época. Nossa, vou fazer 50 anos esse ano. Eba, festa! Vai ter festa? Meu Deus do céu! Vou fazer uma live. Será uma live, né? Porque a gente não está podendo mais, né? Então, espero que até outubro as coisas descongelem. Ai, pelo amor de Deus. Mas aí eu vim, então, para cá. Comecei a trabalhar no projeto de criação da Ambev. Fiquei mais uns 3 anos, então, no corporativo da Ambev, vivendo, né, o ambiente corporativo, porque eu sempre trabalhei nas operações industriais.
Até que chegou um momento da minha vida, eu estava com uns 32 anos, mais ou menos, eu tive um impulso assim grande de, eu quero experimentar outros ambientes, outras organizações. E decidi sair da Ambev. Saí numa sexta-feira, num domingo eu já comecei em outra empresa, que foi a empresa que eu fiquei mais tempo na minha carreira, 11 anos, na Kimberly-Clark, empresa que eu amei muito trabalhar, muito, assim, amo até hoje aquela empresa, aquelas pessoas. E lá eu virei mais especialista em desenvolvimento humano e organizacional, assumi uma posição de gerência sênior nessa empresa. Até então eu era mais generalista em RH. E lá eu pude desenvolver o meu lado de trabalhar a cultura organizacional, desenvolvimento humano, desenvolvimento de liderança, construção de engajamento. E lá eu puxei muito naquela época, que as estruturas ainda eram um pouco indefinidas, eu puxei a comunicação interna para mim. Então, era uma forma de lá atrás, aquela Fernanda que fez a publicidade, propaganda, comunicação e tal, se realizar com a comunicação. Então, eu puxei isso lá no comecinho para mim e foi a melhor coisa que eu fiz, né? Então, a coisa esse impulso de comunicação, ele é forte em mim. E eu me realizava muito tendo Eu isso comigo, sei. né? Então, veja A bem, pessoa né? tem o dom, a pessoa tem o dom. Então, adoro. Então, eu lá fiz toda ajudei a empresa, né, a fazer todo o turnaround dela no Brasil, a se reconstruir. E eu amava tanto o que eu fazia, tanto o que eu fazia, e as pessoas com quem eu trabalhava, que eu comecei a entrar em crise em determinado momento, porque eu achei estranho que eu não queria crescer, eu não queria ser diretora de RH, eu até dizia que eu queria, mas não queria, na verdade, sabe? Eu não queria América Latina, eu gostava muito do Brasil, de trabalhar com aquele time ali. Então eu comecei a entrar em crise, porque eu era uma pessoa de desenvolvimento que não queria se desenvolver. Então, como assim, né? Fui entender um pouco mais isso, aí conheci o Instituto Ecosocial, fazendo um programa de coaching para os executivos, eu era uma delas, então eu conheci naquela época o Sérgio Rezende. E aí começou a despertar coisas em mim, assim, de olhar para dentro, olhar para o autoconhecimento, e entender os meus impulsos, as minhas vontades, mas ainda com muito, não diria medo, mas ainda sem muita consciência, né, do que eu poderia ser, do meu potencial, ainda muito a carreira linear, o que era esperado de mim. E o máximo que eu consegui chegar de conclusão numa determinada época era que eu queria uma mudança de empresa. Vou mudar de empresa, então. Vou para uma posição mais sênior, para uma posição de mais influência dentro da área que eu gosto, que é desenvolvimento humano, em RH. Essa é a mudança que eu quero fazer. E aí fui. Saí, então, em janeiro de 2014, da Kimberly, fui para a Mondelez, na antiga Kraft no Brasil, para assumir uma posição mais sênior nessa área. E eu cheguei lá, assim, saí num dia, entrei na outra no outro, né? Sempre é o meu padrão. E vi ao longo daquele ano ali que o meu chamado de mudança era muito outro. Nossa, 2014 foi um ano, assim, de muita ebulição de sentimentos, emoções dentro de mim. Porque eu cheguei lá, eu vi que eu tinha tudo que eu pedia a Deus que eu queria, mas eu não estava feliz. E aí, assim, não é a empresa, não é... Era eu que não estava mais me conectando, não estava me sentindo criativa. E hoje eu sei, assim, olhando para trás, se eu não estou criativa, se eu não estou apaixonada pelo que eu faço, como eu faço, eu me apago. É aquela coisa que a gente fala da crise da autenticidade um pouco, né, Fê? Total. E eu estava com uns 43... né? É uma ebulição de dentro que a gente fala assim, cara, eu preciso ser quem eu verdadeiramente sou, eu quero ser a minha essência, eu quero viver os meus valores, eu quero, né? E aí, quando você ainda não está, claro, você já está fazendo coisas que você gosta, mas você não está fazendo isso na plenitude, né? Fica difícil lidar, né? Então é um chamado que, né, é muito legal você ter ouvido, porque tem gente que não ouve isso, ou ouve e vai. É sofrido, porque o mais fácil é abafar. Não,
deixa quieto, ou faz mudança mais superficial, que era o que eu tentei fazer, né, no começo. Eu tentei. Mas tem uma hora, assim, que vem de dentro, assim, a essência, né? E aí não dá mais para sufocar. E aí, lá na empresa que eu estava, aconteceram uma série de mudanças, justamente quando eu entrei naquele ano, assim, mudou um monte de coisa. E aí o escopo do que eu fui fazer lá já não era mais bem esse, aí tentaram me botar em outros projetos, em outras coisas, e eu, ai, não. Aí eu disse, eu poderia ter agarrado essa oportunidade, ter me desenvolvido em outras coisas, mas eu disse, não, não é isso. Aquele chamado de mudança ainda estava dentro de mim, né? E aí eu só enxergava que eu precisava respirar. Eu precisava me dar um ano sabático. Eu nunca tinha colocado essa palavra na minha vida, ano sabático, nossa. Mas eu precisava esvaziar minha xícara, muito. Eu poderia até voltar para o mundo do executivo, era o que eu achava até que eu ia fazer, ou ia para uma consultoria. Essa era a grande ruptura que eu achava que eu ia fazer na minha vida. Aí eu ia para uma consultoria. E aí deixa eu só fazer um comentário rápido, que eu acho que você está trazendo duas pérolas assim do processo de mudança que a gente vive, né? Num primeiro momento, a gente tende a trocar meio 6 por meia dúzia, né? No sentido assim, claro que a gente já se coloca disponível para uma certa mudança, só que ainda é muito difícil a gente fazer uma mudança 360 graus. A gente acaba fazendo uma mudança ainda dentro de uma zona de conforto num primeiro momento. É o que a gente consegue, né? É o que a gente consegue. Isso. E a outra coisa que você traz que eu acho maravilhoso, assim, que você já muito cedo decidiu fazer, porque tem gente que tenta fazer a mudança sem esvaziar o copo, né? E às vezes você parar para poder se deixar esvaziar, para depois encher de coisas novas, é muito mais fácil e mais rápido do que você ficar tentando encher de coisas novas ainda com as coisas velhas dentro. Né? Então, eu acho que você teve essa postura já cedo que facilitou, ainda assim sendo muito desafiador, que eu sei que foi desafiador, foi todo um processo. Dá muito medo, né? E aí, às vezes, a gente sucumbe ao medo, paralisa, e vai pelo caminho mais fácil. É muito fácil pegar o atalho. Eu tive muitos convites no primeiro ano, assim, para participar de processo seletivo, para voltar para o que eu já conhecia, né? E é muito fácil isso, sucumbir a isso. Né? Mas eu me mantive muito fiel, assim, ao meu chamado, sabe? Num primeiro momento era um chamado que eu não sabia exatamente o que era, onde que ia me levar, mas eu sabia o que eu não queria mais, eu sabia o que eu precisava esvaziar. E aí eu encontro o Emerge, né? Eu comecei a fazer então, a formação em coaching no Instituto Axe Social, encontrei o Bruno, a frase e tal, né? Caí no Emerge num momento que eu estava extremamente entregue. Eu estava, assim, querendo muito esvaziar a minha xícara, me acalmar. Eu queria novas lentes para ver o mundo. Eu queria novos repertórios. Eu queria me conectar com novos universos, com novas pessoas. Então, juntou a fome com a vontade de comer, assim, total. Então, eu saboreei cada momento no Emerge. Eu parecia uma criança, assim, descobrindo o mundo. Gente, tem isso tudo lá fora que eu não via, né? Eu na empresa, você tende a sucumbir à rotina na empresa, se dedicar para as metas daquela empresa, para a construção daquela empresa, e você tende a olhar pouco para fora, né? Pouco para... Você fica míope, né? E quando você olha para fora, ainda é um para fora meio dentro, assim, são pessoas ainda muito eventos e grupos, muito ainda no mesmo universo, né? Olhar para fora mesmo e tal, a gente não faz isso, é mais difícil, porque não dá tempo, né? Sim. Então, eu quis criar tempo. Eu achei que eu merecia, assim, depois de 25 anos trabalhando em empresa, saindo uma e entrando na outra no dia seguinte, eu achei que eu merecia esse carinho, assim, sabe? De cuidar de mim, de me acalmar, de não fazer nada um tempo, de ser a Fernanda de lugar nenhum. Porque é muito estranho, né? A Fernanda Kimberly, né? A Fernanda
O Fernando não é nenhum da minha casa. É A Fernanda é a mãe do Caio e do Rafa. mãe do Caio e do Rafa. Olha que responsabilidade. É. Então eu me dei esse presente. E aí eu toreava os convites. Eu dizia, não, eu usava desculpa assim para mim. Para mim não, né? Eu falava, não, eu estou ainda em formação, eu ainda estou comprometida com a minha formação. Então eu tinha formação assim para dar de desculpa, sabe? Mas é que eu queria um tempo, sabe? Me deixa um tempo. E aí eu fui me entendendo, eu fui entendendo o que, que eu queria. No primeiro momento era o que eu não queria, né? É que foi mais, o meu caminho foi mais esse. Então eu fui tirando assim o que eu não queria e fui construindo as coisas que eu acreditava, do jeito que eu acreditava e com quem eu acreditava. E aí eu lembro que você me contou nessa época, né, quando estava terminando o EMERT, você acabou fazendo 2 movimentos ao mesmo tempo, muito conectados, né? Você descobriu o trabalho em rede. Eu lembro você contando para mim assim: Nossa, Rafael, existe isso, trabalhar em rede? Como assim, né? É possível fazer isso, né? E aí você vai e funda com algumas colegas e colegas lá do curso de formação de coaching, a EIT, né, que é a sua rede, né, de Sim, fundação, que autoral. hoje, autoral, que, né, hoje está super legal aí, né, uma organização que eu tenho maior satisfação, assim, de compartilhar com as pessoas. A Depois você acabou sementinha dela foi dentro do Emerge, assim, em mim, né? então, você acabou trazendo também alguns sócios seus para fazer o Emerge. Então, eu sinto muito. A gente ainda precisa fazer alguma coisa Tem junto, muita né, sintonia. Fê? Muita sintonia. E, ao mesmo tempo, você estava vivendo esse trabalho em rede no Emerge quando você vem trabalhar com a gente. Sim. Né? E no momento também de muito. No momento que a gente começa o Emerge a realmente acontecer. A gente lança, com a sua ajuda fundamental da Zilda, né, que estava com a gente lança o Emerge Corp, né, que é o nosso braço de consultoria para apoiar as empresas, né? Então a gente deixa de ser só uma organização que lida com os processos da pessoa física e passa também a trabalhar com pessoas jurídicas. E aí você começa a trabalhar efusivamente nesse novo mundo. Né? A minha tendência é É. eu sou muito intensa. Quando eu acredito e me apaixono, ai meu Deus, sai de baixo. Mas eu lembro que já estava muito claro para você isso, Fê, que assim, eu acho que você se dava conta. Tinha coisas que você já não queria fazer. Né? Quando até esse trabalho de consultoria, quando ele parecia um pouco com aquilo que você fazia antes, você falava, não, não é isso. Eu quero fazer isso, mas de um outro jeito, num outro lugar, né? Porque já tinha muita clareza do que você realmente não queria fazer, né? Sim. Isso era... E assim, uma coisa que para mim sempre ficou muito na tua fala, assim, né? Que o trabalho tem que ser a expressão da nossa essência. Isso me marcou muito, assim, né? E eu acho que tudo tem que ser a expressão da nossa essência, né? Tudo que a gente faz na vida. Mas o trabalho, né, me marcou muito. E aí eu fui entendendo o que é, então, a minha essência para o meu trabalho ser a expressão da minha essência, né? E hoje essa coisa... E eu acho que tudo, assim, são fases na vida, né? Tudo que eu vivi me serviu muito. Construiu a minha reputação, construiu a minha trajetória, a minha carreira, o meu know-how, tudo, assim. As minhas bases, né? Mas hoje eu prezo muito, assim, pelo trabalho com liberdade. Então, liberdade de escolha, de parceiros, de projetos, de clientes, de tipo de... Então, isso para mim é muito importante. E eu ver que eu podia criar o meu trabalho, por que não? Uhum. Nossa, foi muito legal isso. Uhum. Então, eu nunca, na minha vida, me vi como uma empreendedora. Nunca. Eu sempre achei que eu ia me aposentar, empresa, salário, bônus, né, as algemas de ouro que a gente tem nas organizações. E eu me vi assim, by myself e voando, construindo as coisas do zero e tudo muito rápido. E hoje eu tenho certeza assim, que o trabalho e tudo que eu faço é a expressão da minha essência. É realmente a expressão da minha essência. Cada vez mais. E agora com a coisa da arte também, né? Cada vez mais.
E aí eu preciso contar assim, né, essa coisa da arte, né, já que você está trazendo, eu sempre vi, assim, a Fernanda, quando começou a fazer o Emerge Você, a Fernanda, para quem não conhece, é a rainha dos gadgets. Ela é cheia de aparelhos, né, é máquina fotográfica, é celular, é iPad, é computador, é caixinha de som, é tudo, né. E a pessoa, assim, lá no Tecnológico. Emerge, né? Lá no Emerge, ela vinha com a sua grande câmera, né? E ela passou a ser a fotógrafa oficial do Emerge, porque ela É, tirava fotos artísticas. a E aí, daqui a pouco, fotografia me ela trabalha. alimentava. Se alimenta. E aí, daqui a pouco, a gente trabalhando no Emerge, eu comecei a perceber nela esse cuidado estético da vida de comunicação que ela teve, né? Então, ela cuidava as apresentações, tinham que ser impecáveis, ela tinha que dar um Rafa, toque quando eu de arte. fazia apresentação em empresa, eu vou te contar o segredo. Eu fazia antes a parte estética e depois o conteúdo. Isso, então, né? Essa é a essência. E Senão o aí, conteúdo não vinha, não não, vem. vi. E ao mesmo tempo, né, uma executiva, né, uma pessoa do fazer, assim, né, ex-Ambev, pô, uma pessoa que Colocar as fazia as coisas em coisas pé. acontecer, e pá, e Sim. tanana. E aí eu olhava para ela e eu falava, gente, eu tô descobrindo uma artista, tem uma artista, essa mulher é uma artista, porque aí eu comecei, a gente ficou amigo, aí eu comecei a frequentar a sua casa, né, a ver o cuidado da sua casa, aí eu falei, gente, essa mulher é uma artista. Só que ela não deixava, a boa verdade é que você não deixava essa artista vir Era o à meu outro tona, lado que né? liderava a minha vida, né? Eu não, Isso. isso não se expressava, na verdade se expressava, mas eu não deixava isso dominar a minha vida. Né? Exatamente. Mas estava lá, né? O tempo Tava inteiro lá, tava estava lá. lá, né? E aí eu vou avançar um pouquinho a história, né? Que a gente, pô, essa trajetória toda, né? A Fernanda junto com a gente lá no Emerge, a gente passando por altos e baixos e realizando coisas e tendo frustrações e ela empreendendo junto com a gente, da mesma forma lá na Eight, né? Também fazendo, acontecendo e tal. Aí ela já fazia uns empreendimentinhos com os filhos, né? Os cookies dos seus filhos e ajudava a tua mãe com os artesanatos dela, enfim, um monte de coisa. Né? Mas, e aí, de repente, a coisa do Emerge Corp começa a funcionar de uma forma e a gente fecha um clientão, puff, né? Depois de um trabalho muito árduo, né? Que foram 6 meses de negociação, muita coisa, né? A gente até recebeu aqui numa das Eu vi, lives eu assisti a a Ana live dela. Buchain, você viu, né? Que é a B3, grande, pô, um cliente que a gente tem um orgulho danado de ter feito. E quando a Muito. gente Muita fecha, história, né? muita história para contar, né? Uma contundência, assim, pô, a gente ajudando a Bolsa de Valores a fazer um trabalho incrível, assim, né? Do Muito corporativo, significado nesse projeto. muito significado, e ao mesmo tempo emerge você bombando, assim, várias turmas cheias, né? Muita gente. Aliás, tem um monte de gente aqui, não sei se você está vendo no chat Eu aí, um tô monte de vendo aqui, eu gente até fico meio querida, tonta, assim. né? É muita coisa, né? Um monte de gente querida aqui aparecendo, né? Mandando Um monte beijo, de coraçõezinho subindo dizendo que aqui. você é Ah, tô adorando demais, isso. né? Tá todo mundo aqui, né? E aí, de repente, na sua vida pessoal, no início desse projeto, acontece uma virada que você não esperava. E Sim. desculpa eu estar tocando nesse ponto, mas eu sei que Pode você tocar, já minha fala vida é sobre um isso, livro aberto. porque eu acho que esse ponto foi um ponto assim, mesmo você já tendo feito várias transformações, você né, de tudo isso que você contou, ainda faltavam coisas, né? Essa ruptura de vida, né, mais que deu baque, que deu um monte de coisa, da qual eu tive assim, a chance de estar com você e Você de viu alguma bem de forma perto, né? vi de perto, né? Eu queria que você contasse um pouco, assim, até assim, o lado difícil disso, mas também a metade cheia do copo, né? Do que isso gerou, que inclusive isso é tema de um dos seus artigos, que é maravilhoso, assim, o seu depoimento de como que isso foi transformador para a sua vida, né? Porque a gente achava que já tinha ido um monte de coisa e de repente você diante de uma ruptura de vida, né? Você se permitiu ainda ir muito mais a fundo ao encontro da sua essência. Né? Conta Sim. um pouco disso para a gente, que eu acho muito Às bonita vezes essa história. a gente cresce ou no amor ou na dor, né? E tinha muita coisa que estava mudando em mim, então ao longo desses anos eu sentia que tinha uma necessidade de mudança e eu achava que eram mudanças mais
periféricas, né? Mais no meu entorno, no meu trabalho, na minha vida, dessa forma. E, na verdade, também tinham coisas dentro do meu casamento que não estavam legais. E eu quis muito, eu tinha uma crença, assim, que o meu casamento era uma coisa muito sagrada e que, se não estava legal, era uma coisa que tinha... não queria botar tanto a mão nisso, sabe? E aí veio a vida e me trouxe aí uma separação, sem eu esperar, sem eu ter me preparado para isso, né? E acabou sendo que uma morte, né? Uma morte daquela Fernanda que eu queria deixar para trás, e aí foi o pacote completo, né? Foi uma oportunidade, através de uma dor muito grande, de renascer mesmo. E aí é colocar, esvaziar mesmo a xícara, né? Então, assim, se a xícara achava que já estava vazia, né? Vamos esvaziar mais ainda, né? Agora vamos tirar tudo de canudinho. E acabou sendo uma grande oportunidade de olhar para a vida ainda mais profundamente, com novos olhos. E eu acho que uma coisa assim que eu tenho... Eu acho que eu sou muito forte, sabe? Eu acho que eu sou muito Eu tenho guerreira. certeza. Assim. Eu tenho certeza. Eu mergulho disso, sabe? Eu aprendo as coisas rápido. E eu aprendi, eu vi assim, nossa, a vida tá querendo me mostrar que é para mudar mesmo. De verdade. Profundamente. Então tá, então vamos embora. Curti alguns meses assim de uma dor muito, muito profunda. Acho que foram uns 6 meses assim, muito difíceis. E foi difícil lidar com tudo, e até sou muito grata, né, a vocês, você principalmente, que me ajudou muito a segurar a minha onda aí nesse ano. Mas tudo na vida tem dois lados, né? Então, isso me trouxe tantas outras coisas, tantas outras oportunidades, de colocar outras coisas tão legais na minha vida, e a arte foi uma delas, né? Que começou um pouquinho antes até da separação. E eu até acho que tem alguma conexão, porque eu me entreguei muito para essa arte. E aí tem aquela frase, né, de Nietzsche: a arte, como é que é? A arte serve para que a realidade não nos destrua. Então, talvez tivesse sido já a minha fuga, né? Naquele momento que eu me apaixonei pela arte dos pontinhos, né? Eu faço, então, pintura de mandalas com pontilhismo. E isso tem toda uma simbologia, tem toda uma... É uma arte muito sagrada, que te coloca num estado meditativo muito grande, de autoconexão. Então, eu me apaixonei por isso, fiz muito, aí veio a separação. Aí, depois da separação, eu não conseguia mais fazer nada, eu levei, né, esses 6 meses aí me reconectando, me curtindo essa dor, entendendo essa dor. E depois eu saí disso com uma vontade enorme de pintar, e não pintar coisas pretas, né? Porque eu pintava tudo muito preto. E eu comecei a pintar muito colorido, e aí eu comecei a colorir muito a minha vida, e eu entendi o potencial de cura que essa arte tem. Então, essa arte, para mim, ela foi muito importante na minha vida. Até tem umas aqui, ó. E... Que bom que você trouxe. Que lindo. Minhas mandalas. Eu sou apaixonada por isso. Que demais. E aí, como eu sou uma empreendedora, né? Descobri que eu sou uma empreendedora. Logo que eu comecei a pintar, eu já criei uma identidade para essa arte, né? Que é a Dots in a Box, uma marca que era mais para ter mesmo uma identidade e começar a postar como se fosse um álbum mesmo de registro das minhas pinturas no Face, no Instagram e tal. E aí eu me reconectei com a arte, então, depois desse período de 2018, né? Que eu conheci o fundo do poço. Em janeiro de 2019, eu comecei a produzir e ficar boa nisso. E uma amiga minha olhou muito para isso e disse: eu me ensina a pintar. Eu falei: será? Outras pessoas também estão me pedindo. Vamos montar um grupo na minha varanda, na minha casa, de 8 pessoas e tal. E eu fiz o primeiro workshop em junho de 2019, faz um ano.
Uau! na minha varanda. E foi tão legal, e uma oportunidade de conectar as pessoas, de trazer pessoas de todas as tribos da minha vida, na minha varanda, para aprender a arte que eu amo. Então era um momento assim muito gostoso para mim. E eu fiz, foram vários. Eu fiz 12 workshops desses presenciais. Adorei, começou a fazer o maior sucesso. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu disse, ai, que droga, não vou mais poder fazer. Mas eu tinha um projeto de fazer algo virtual. Eu já tinha isso dentro de mim. E aí, muito rapidamente, eu já prototipei um curso virtual de DOTS, com 30 pessoas, né? Fiz um curso gratuito e tal, para prototipar mesmo. E foi muito bom. Eu já estou indo para a 7ª turma agora. Nesse sábado tenho a 7ª turma. Então eu vejo assim as pessoas que fazem, que adotam isso como um hobby mesmo meditativo, o potencial de cura que a arte traz, né? A Que arte ela maravilha! te desconecta um pouco da realidade, te conecta com você. Você viaja para outros lugares sem sair de casa. Então é muito adequado para esse momento. Total. Mas você E sabe, você deve estar percebendo isso, né? Eu acho que nesse período da pandemia, principalmente, né, as pessoas estão de verdade se reconectando com a sua arte, elas estão precisando mais e mais de arte. é, A gente que se expressa artisticamente, né, você com a pintura, com a fotografia, eu com o violão, com a música, eu percebo o quanto eu toco violão há mais de 30 anos, né? E toco quase que diariamente, mas agora eu estou precisando mais da arte para poder conseguir dar conta de tudo isso, para poder entender o que está acontecendo, né? Então é muito legal isso que você está falando, porque você está oferecendo para as pessoas de uma forma muito bonita, né? E por você ser por um outro lado, uma especialista em desenvolvimento humano, você é, acaba conectando uma coisa com a sim, outra, né? Porque a arte é uma ferramenta de desenvolvimento humano extraordinária, né? sem E dúvida. a gente usa isso no Emerge, você usa isso na Eight, você usa isso na Dots e na Box, então, poxa, é fundamental que a gente se reconecte com a arte, né? A arte é que vai trazer para a gente a luz que a É. gente precisa, né? Enfim. Eu criei até uma iniciativa que é Ligando os Pontos, né? Onde eu trabalho temas de desenvolvimento com a arte dos pontinhos. Então a gente trabalha a biografia humana e usa as mandalas, trabalha temperamento, Maravilhoso. trabalha grupos, né? Usando esses conteúdos com a arte. E o mais interessante assim de ver é que eu amo muito isso, eu amo muito fazer isso. E eu sinto uma vontade, uma necessidade do mundo mesmo, né? E criei lá o meu Instagram em 2018, 19, nem sei quando é que eu criei o Instagram, não faz tanto tempo assim. E de repente, essa coisa da pandemia começou a ter um boom de seguidores. Hoje está com quase 13 mil seguidores, assim. E as pessoas interagem, e me perguntam e querem saber informações dos materiais que eu uso. E eu compartilho. Eu fiz um e-book agora gratuito, botei lá, gente, olha Muito lá. bom. É isso mesmo. E gente do mundo inteiro. Então, uma coisa que foi legal, assim, porque a princípio que era para ser uma restrição, né, a pandemia e tal, acabou que virou uma expansão, porque hoje eu dou aula para gente, para brasileiros que estão no mundo inteiro. E os gringos também pedem e tal. Ainda não fiz o curso em outros idiomas, mas vou chegar lá. Mas hoje eu vou para a Inglaterra, hoje eu vou para o Canadá, hoje eu vou para a Bahia, hoje eu vou para, entendeu? Para a Muito bom. Argentina. Então é muito legal isso, assim, de Muito poder legal. ver que, né? Tô ligando os pontos. Ligando os pontos. E você sabe, Fê, uma coisa, assim, eu acho tão bonita a sua trajetória e no ponto que você está chegando agora, porque parece que tudo isso que você viveu, né, nesse período todo que você contou aqui pra gente, foi para no final das contas você se descobrir, talvez, nesse lugar que ainda tem, né, um monte de coisa para você descobrir e realizar, Tem, né? tem. E uma coisa que eu fico pensando assim, né, da sua passagem pelo Emerge, né? Assim, de vez em quando eu sinto uma saudade danada de você, né? Porque você é uma pessoa que, pô, a gente construiu tanta coisa junta, né?
É tão legal compartilhar com você as coisas, né? Enfim, tem uma história. Eu vou parar, eu tenho que cuidar, porque senão eu vou chorar. Mas, mas por um outro lado, eu tenho uma certeza assim dentro do meu coração de que quando a gente está em busca da nossa essência, às vezes a gente encontra uns lugares que são transitórios, porque sim, a gente se aproxima de coração também, de alma, de essência, porque a gente vê naquele projeto, né, uma expressão de alguma forma daquilo que a gente gostaria de fazer, ou, né, e a gente se aproxima dessas iniciativas, tantas, né? Eu lembro da minha trajetória também, estou falando de você, mas eu estou falando de mim também, porque eu também fiz trajetórias parecidas até que eu tivesse fundado e realizado um projeto que fosse de verdade uma expressão profunda de quem eu sou, né? E aí quando você se encontra com isso, é matador, assim, porque aí não tem tempo para mais nada, né? Não, é assim, porque aí você se perde no tempo, você está fazendo aquilo que de melhor você tem para oferecer para o mundo, né? E aí é um brilho solar, né? Como a gente fala, né? Do eu sol, as pessoas se aproximam do mundo inteiro, né? O universo conspira a seu favor, então a gente vai percebendo, né? Como é que isso vai acontecendo. Então hoje eu estava preparando, olhando para o teu site, eu já vi todas as iniciativas que você está, com conexões com pessoas junto com você lá e tal. E na EIT também, vira e mexe eu fico sabendo de um projeto que está acontecendo, né? E você e suas queridas parceiras e parceiros e tal, uma galera muito do bem. Então, felicidade danada de ver como que você está bonita, como que você está brilhando, como que você está leve, né? E de alguma forma eu ter podido viver de perto, né? Essa Com história junto certeza, com muito você, de né? perto. E a gente vai Enfim. ligando os pontos da vida, né? Porque tudo que eu vivi é um pontinho que hoje eu uso, eu conecto com as coisas que eu faço, né? Porque, por exemplo, eu vejo que tem muita gente que pinta, que faz essas coisas que eu faço, mas do jeito único que eu faço, só eu faço, né? Então, é isso, Porque é isso. eu tenho uma referência, eu tenho um passado que me deu essa coisa da engenharia e da poesia, né? Então eu acho que eu integro isso bem para empreender as coisas que eu empreendo hoje. E isso é importante. Então, tudo que eu passei, tudo que eu vivi, é um pontinho que eu somo aí nessa minha mandala, né? Mas eu sou mandado. Inclusive a parceria com a Close, até queria contar que a Conta. gente está lançando, né, essa parceria, agora vai ser anunciada no final do mês. Eu não sei se a Cíntia está aqui, mas para levar a arte para o mundo corporativo, para as empresas, para as organizações. Então, para Uau! os eventos corporativos, tanto presenciais quanto virtuais, né? Porque agora a gente está fazendo muita coisa virtual. E então tudo se conecta, né? A Cintia é uma danada mesmo, essa pessoa é demais, né? Eu gosto muito dela, Que muito. Tá virando demais. uma boa arteira também de pontinhos. Uau, que demais. Uma pessoa querida, ela tem um espaço maravilhoso, né, para Maravilhoso. eventos, né, em São Paulo, que é o espaço Post. Cose, né, que fica ali no Morumbi, que para quem quiser buscar algum lugar para evento assim que seja diferenciado, que tenha espaço aberto, natureza, lá é o lugar, um dos lugares mais legais assim para poder realizar eventos. E também eu vivo recomendando, porque todas as experiências que eu tive lá foram incríveis assim, né? Demais. Que legal Então, eu saber acho disso, que eu não assim, um sabia. dos meus grandes patrimônios é justamente esse, sabe? As conexões que eu fiz ao longo da minha história, da minha vida pessoal, profissional. Tudo se mistura, tudo se conecta, tudo se liga. E a gente se conectar com pessoas assim, que são joias raras, né? É muito legal. A Cintia é uma delas. Você é uma delas. Obrigado. Você sabe que você é, que você mora no meu coração. A gente vai ter que depois dessa live conversar mais para poder arrumar uma coisa para a gente fazer junto. Né? Vão ter que combinar, vão ter que combinar. Olha só, eu preciso. A gente está entrando nos últimos 10 minutos da live. Nossa, passou muito rápido, né? Infelizmente, a gente ainda não é igual a Tereza Cristina, que tem 3 horas de live, né? Mas, né, infelizmente, é só uma.
Então, eu queria te fazer uma pergunta que eu tenho feito para todas as pessoas que participam das lives, principalmente quem já fez o Emerge Você, né, e tal. E aí me responde o que vier na sua cabeça. Enfim, o que para você é viver a vida como uma obra de arte? É ligar os pontos, Rafael. É ligar os pontos. É ligar os pontos. Mas sem sacanagem, eu acho que é isso, e eu acho que é a gente saber se ouvir, sabe? É a gente saber se aquietar, se ouvir, e tudo que a gente faz ser realmente a nossa melhor expressão, a expressão da nossa alma. Então, quando a gente faz algo que não é e fica forçando em nome do dinheiro, em nome de sei lá o quê, é pobre, né? É pobre. Então, acho que todo ser tem uma potência dentro de si que precisa ser expressa de várias formas, né? E você entender e ouvir, isso vem com a maturidade, isso vem com a vontade de olhar para o autoconhecimento, e ir colocando, né? Pontinho por pontinho. Que lindo isso. Acredito muito nisso e espero, assim, espero de verdade. Eu tô acompanhando, né, assim, isso tudo que está acontecendo no mundo, né, nos últimos 3 meses, quer dizer, no mundo há mais tempo, aqui no Brasil de forma mais contundente nesses últimos 3 meses, né, e eu espero de verdade, assim, que talvez que um dos maiores ganhos que a gente possa ter diante de tanto desafio seja que as pessoas se encontrem com isso, com essa verdade, com essa descoberta, na verdade, né, de que ao se encontrar consigo é onde ela tem a possibilidade de fazer a diferença na vida dela e fazer a diferença para o mundo em consequência, né? Eu acho que a gente tá chegando num ponto que se as pessoas não se atinarem do papel delas no mundo de forma mais consciente, mais contundente, entendendo que quanto mais elas fazem para o mundo, mais elas estão fazendo para si, e quanto mais elas fazem para si, se elas estão fazendo a partir da sua essência, mais elas estão fazendo para o mundo, né? É só assim que a transformação do mundo, da maneira como a gente acha que tem que ser, vai se dar, porque a gente está vivendo uma crise existencial do planeta, né? Da sociedade, da humanidade. E tomara a Deus que esse despertar de consciência ele aconteça da forma contundente como nunca antes houve, para que as transformações que a gente quer aconteçam, né? E você é uma inspiração para isso, eu acho. Né, para tantas que você, né, porque a partir da nossa obra a gente vai inspirando outras obras, né? E então, eu fico muito feliz com isso, assim, porque realmente eu vejo, né, quantas pessoas que me escrevem, que me falam isso, assim, sabe? E cada coisa que eu escrevo, um artigo, a repercussão que tem, né, o retorno que tem, isso me nutre, assim, de um jeito muito especial para eu poder fazer mais ainda. E estou tentando fazer a minha parte aí para esse mundo melhor, né? Mas com equilíbrio, hein, Fernanda? Cuidado com o estilo de vida. É o meu grande desafio, Rafael. Eu confesso. Isso é o meu grande desafio, porque eu sou muito intensa. Quando eu me apaixono, eu esqueço de dormir, eu esqueço de... Eu sei bem. Isso não é legal. Muito bom. Fê, eu tenho que te dizer que assim, eu tô impressionado com a quantidade de gente bacana que está passando por aqui. Né? Pessoas queridas, assim, a Denise passou por aqui, a Débora, sua colega da EIT, a Karina, Mariana e Henrique estão aqui, a Leia está aqui, Leia Kogut, sensacional. Eu vi. Ô, Leia, vem fazer meu curso, Leia, no sábado agora. Eu tô aliás, a gente tem que convidar a Leia, que está lá em Portugal, para participar de uma live. Pô, agora que a Leia está aqui. Leia já está convidada aqui ao vivo. Viu só? Eu tô adorando essas lives, Rafa, juro, assim, eu dificilmente eu assisto na hora, eu assisto depois, por quê? Porque eu adoro pintar e assistindo alguma coisa, então é muito gostoso. Ontem eu assisti a do Ricardo Young, nossa, incrível, até compartilhei, muito legal. Que bom. Olha, vou te dizer mais, eu vi aqui minha mãe e meu pai, uma nossa, tia que honra! olha só isso, Fernanda. Olha só isso, Fernanda. Que honra!
Sensacional, né? Saudade dela. Tá bem? Pois é. Tá tudo bem, graças. Estão lá guardadinhos em casa, né? Estão lá, É, se cuidando. Muito bom. Fê, muito muito bom. obrigado, cara. Foi uma delícia conversar com Já você aqui. acabou? Pô, acabou. Ah, Acabou. que rápido. Pô, eu também achei rápido pra caramba. Mas foi intenso, como tudo que a gente Foi. faz, né? Ah, Foi intenso. pois É, é, né? muito bom. Ó, fica bem aí, a gente vai se falando, tá? Se cuida. Um beijão pro Rafa e pro Caio. Se, Obrigada. se Deus quiser, o mais rápido possível, eu vou estar aí em São Paulo para a gente poder se abraçar e matar a saudade e fazer muita coisa junto por essa vida aí. Com Tá bom? certeza. Adorei, viu? Que bom. Vamos fazer mais. Vamos. Beijo, Fê. Se cuida. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.